Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, na última aula nós paramos em saneamento das escolas, né? Então eu conversei um pouquinho com vocês sobre o saneamento nas escolas, o que as escolas precisam em situações de emergência, em situações de atividade diária, né? Tudo aquilo que uma escola deve conter para proporcionar um ambiente seguro, né, e habitável para os seus alunos e professores e funcionários, tá? E dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o saneamento nas escolas, tá? Saneamento básico, que está relacionado à rede de esgoto, tá? Água potável e disposição e descarte de lixo, tá? Então, para a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre aqueles tanques de areia, tá? Principalmente em escolas prezinhos, né? Que contém creches, que contém o tanque de areia, ele requer alguns cuidados específicos, tá? Por quê? O que vai precisar, tá? Requer uma manutenção muito rigorosa de cuidado dessa areia. Ela deve ser trocada, tá? Ela deve ser coberta durante o período que não está sendo utilizada, coberta com uma lona, né? Para proteger contra a chuva, proteger contra gato normalmente, né? Pomba, roedores que possam entrar em contato com essa areia, né? E por meio das fezes desses animais, né? Para causar zoonose nas crianças. Porque querendo ou não, as crianças acabam, né? Brincando na areia, colocando areia na boca, colocando as mãos na boca, nos olhos, né? Coloca a mão na areia e vai brincar com alguma coisa, vai comer alguma coisa com a mão suja. Nem sempre tem aquela atenção, né, do tutor para tantas crianças. Então, e criança realmente acaba sendo imprevisível, né? Então, muitas escolas optaram hoje em dia por não ter mais esse tanque de areia por conta dos cuidados e manutenção, porque requer tempo, requer gasto, né? Então, muitas escolas fecharam o tanque de areia, mas aquelas escolas que ainda têm, né, é necessário uma manutenção, tá? Lembrando que não é a areia propriamente dita que vai causar a doença, tá? São fezes de animais que vão causar doenças, fezes de rato, fezes de gato, tá? De pomba. Essa situação que vai levar a zoonoses. Tudo bem, pessoal? Outro aspecto de saneamento básico, tá? É o abastecimento de água nas escolas. Para quê, né? Um abastecimento com uma quantidade significativa para abastecer toda a escola, para que as crianças consigam higienizar as mãos, escovar o dente, tomar banho, tá? Para suprir a cozinha no momento de fazer a merenda dessas crianças, tá? Requer água potável, se ela for fervida, né? E se não for fervida, pessoal, o ideal é que seja uma água mineral. Mas normalmente, né, para cozinhar precisa ferver aí a água. Então, além de abastecer a cozinha e a parte de banheiros, né, água suficiente para a higienização da escola, né, que requer uma limpeza rigorosa, principalmente com os parques, a região externa aí das escolas, tá? Banheiros, tá, pessoal? O ideal, toda vez que tiver a cada banheiro, tá? Cada sanitário, coletivo ou individual que tiver na escola, ter um lavabo na porta de entrada, para que as crianças, adolescentes, né, utilizem esse lavabo antes, né, de utilizar o banheiro e depois, a hora que forem sair, né? Só ressaltando um pouquinho, quem que tem o hábito aí de higienizar as mãos antes de ir ao banheiro? Alguém tem esse hábito aí? Comecem a se observar a família de vocês. É muito importante higienizar as mãos antes. Por quê? Quando nós vamos ao banheiro, né, nós tocamos nossa região íntima, né, vagina, pênis, com as nossas mãos. E se essas mãos estiverem contaminadas, tá? O que vai acontecer? Vai trazer micro-organismo para a região íntima. E a importância de lavar a mão após sair do banheiro é a mesma. Porque aí nós tocamos na região íntima, né? E aí vamos tocar em maçaneta, em torneira, né? Em alimentos. E acaba
trazendo doenças aí para outras pessoas ou para nós mesmos, para nossa família, tá? Então, por isso que é importante na escola lavar as mãos sempre antes e após o uso do banheiro, ok? Com relação aos bebedouros, pessoal, água natural, né, mineral, para que as crianças e adolescentes possam consumir. O ideal é um bebedouro a cada 100 alunos. Então, se tiver 300 alunos, quantos bebedouros vai precisar? 3, né? Então, a cada 100 alunos, um bebedouro, tá? Para poder suprir a necessidade aí da escola e das crianças. Falando um pouquinho do banheiro ainda, tá? É necessário um vaso sanitário para cada 20 alunos, tá? Porque pode acontecer de 3 ou mais alunos, né, saírem para ir ao toalete no mesmo momento, no mesmo horário. O ideal é que seja identificado, né, o toalete para meninos e para meninas, principalmente no momento em que a criança começa a ir ao banheiro sozinha, né, até na fase da adolescência, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, a partir da pré-escola, é interessante os banheiros serem divididos em masculinos e femininos, tá, pessoal? Para garantir a privacidade, né, não tem nenhum tipo de problema. E a cada 20 alunos, um vaso sanitário. É necessário a cada ambiente, né, sala de aula, pátio, quadra, todos os ambientes que tiverem dentro da escola, terem um cesto de lixo para cada ambiente, tá? Para que tudo que seja produzido de lixo no ambiente seja descartado lá mesmo. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. O acondicionamento e a coleta desse lixo, tá? Tem que ser bem rigoroso. Por quê? Para não acumular, tá? Não atrair vetores. Então, como na escola há uma grande quantidade de produção de lixo, né? Devido ao número de pessoas, essa coleta tem que ser mais frequente do que uma vez por semana, tá? Então, diariamente tem que ter uma reposição e um descarte e o transporte desse lixo aí. O uso de chuveiro, tá, pessoal? Então, assim, é mais usual, né? Não é obrigatório, mas em alguns casos são usuais. No caso de creches, né? Pré-escola, que as crianças acabam tomando banho na escola, no momento da evacuação, ou como parte da rotina da criança mesmo, né? Rotina diária. Então, é necessário ter chuveiro, tá? Cada um chuveiro para 20 alunos. Então, se tiver 60 alunos, 3 chuveiros pelo menos tem que ter, tá? Isso é importante. Algumas escolas ainda proporcionam vestiário, chuveiro no ensino médio, né? Quando essa escola oferece esporte ou o aluno, porventura, vai sair da escola e vai direto para o trabalho, quer tomar um banho, quer se trocar, as escolas oferecem. As escolas que oferecem esse tipo, né, de vestiário, de chuveiro, em si, a maioria é particular, tá, pessoal, que oferecem esse tipo de trabalho. E nas escolas públicas, eu particularmente nunca vi alguém relatando, tá, que tenha o chuveiro. Seria necessário, seria importante, né? Mas talvez por algum problema acabaram removendo. Percebam aí que nas escolas normalmente tem o chuveiro, mas ele não funciona, tá? Não é utilizado por conta aí da necessidade de cada escola. O ideal, né, se a escola tiver o chuveiro, tiver o vestiário, evitar qualquer tipo de material sintético, né, ou seja, de borracha, tá? Por conta da contaminação, junta limbo, junta fungo, micro-organismo, então o ideal é que não seja de material sintético, tá, pessoal? Então, saneamento das escolas, a gente fechou por aqui. Se tiverem alguma dúvida, vão me falando, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho no saneamento nos locais de trabalho, tá, pessoal? Por que é importante o saneamento no local de trabalho? Então, é baseado, tá? O que ele visa? Visa com que o ser humano tenha condições adequadas, tá? Confortáveis, que atenda toda a necessidade básica, tá? Durante o período do trabalho, ou seja, um banheiro adequado, um refeitório, né? Um local para descanso no tempo, né? No período de almoço, de lanche. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse tipo de saneamento no local de trabalho, tá?
O saneamento no local de trabalho visa prevenir doenças, tá? Possíveis doenças, e garantir saúde e conforto, tá? E assim, mantendo o ambiente de trabalho saudável, confortável, automaticamente esse funcionário ele vai produzir mais e melhor, tá? Então, por isso que é importante também. Quem trabalha em condições precárias, né, acaba ficando desconfortável, com sede, com fome, com vontade de ir ao banheiro, sem descanso, trabalha, né, mais estressado, com dor, né? Então não produz muito bem, aquela vontade de ir embora acaba aumentando, né? E não são condições também básicas para um ser humano esse tipo de trabalho, né? Então o ideal que a lei prevê é ter esse saneamento aí cumprido, tá, pessoal? E além de garantir esse conforto, estabilidade e saúde, tá? Vai prevenir possíveis acidentes de trabalho, tá, pessoal? Então, o que são acidentes de trabalho? Qualquer tipo de acidente que envolva, né, que ocorra dentro do ambiente do trabalho, seja ele qual for, tá? Então, tem algumas classificações de acidentes mais comuns. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora. Entre os principais fatores, né, causadores de acidentes de trabalho estão os produtos químicos. Então, normalmente, empresas que trabalham com produtos químicos, tá, requer que o funcionário utilize todos os EPIs corretamente, tá? Então, EPIs como óculos de proteção, máscara respiratória, luvas, avental, porque esse produto químico ele pode ser inalado, ele pode ser engolido, tá? Ter contato com mucosa oral acidentalmente, tá, pessoal? Pode entrar em contato com mucosa ocular, nasal, em contato com a pele. Então, ele é um dos fatores que podem causar aí um acidente grave de trabalho. Aí nós temos os acidentes biológicos, tá? O que são esses acidentes? Quando tem contato com animais, por exemplo, né? Insetos, exemplo, escorpião, abelha, cobra, tá? Que acaba picando, mordendo aí o funcionário, tá? Contato com ambientes muito elevados, tá? Ou subaquáticos, subterrâneos, tudo isso podem causar acidentes, como queda, desmoronamento, soterramento, afogamento. Então, acidentes biológicos, tudo que acontece de alguma maneira natural. Então, envolve animais, vegetais e fatores naturais, tá? Físicos, sem nenhuma interferência química. Tudo bem, pessoal? E por último, nós temos os fatores físicos. O que são fatores físicos, tá? Trabalhar em ambientes com som muito alto, temperaturas elevadas, temperaturas muito baixas, tá? Ambientes que tenham posições viciosas, então o funcionário trabalha muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, tá? Ou realizando um tipo de movimento só o tempo todo. Então, o que pode causar, né? Pode causar lesões, tá? Moléstias. Então, essa questão de acidente de trabalho, principalmente relacionada ao físico, tá? Ela envolve também doenças ocupacionais que acontecem a longo prazo, né? Então, se eu ficar num trabalho que eu tô sentada 12 horas digitando, na primeira semana, segunda, primeiro mês, não vai me acontecer nada assim, né? Mas a longo prazo pode virar uma tendinite, uma bursite, tá? Inflamação dos tendões, pode causar danos aí irreparáveis também, tá, pessoal? Quando o funcionário também trabalha manuseando máquinas, tá? Tem o risco de amputação traumática, né? Esmagamento. Então, assim, tudo isso envolve fatores físicos, tá, pessoal? Ah, professora, por que o ruído é muito alto? O que ele vai causar de dano? Diminuição da acuidade auditiva, diminuição da capacidade de escutar, tá? Vai perder nas funções. Né? Um ambiente muito quente, o que pode proporcionar para o funcionário? Né? Queda de pressão, tontura, mal-estar, né? Um ambiente muito frio, gripe, resfriado, amidalites, faringite de repetição, sinusite, tá? Além dos fatores emocionais também, né?
que acaba causando moléstias como depressão, né? Transtornos de humor, bipolaridade, que a gente fala, irritação, tá? Também tem essas situações aí que envolvem a parte do psicológico. E os riscos físicos também, eles se encontram individual e também coletivo. Em algumas empresas, né, o que acontece? Liberam uma quantidade muito grande de fumaça, de gás tóxico, né? E acaba poluindo o ambiente, a cidade, né, o bairro. Empresa que trabalha também com produtos químicos, né? Falando um pouquinho voltando para o químico, eles têm que descartar esse produto em algum lugar. Então tem que ter um descarte adequado para não contaminar rios, lagos, mares, né? Tudo isso também que pode causar uma poluição e um dano ambiental, não só pessoal. E um meio de prevenção, tá? O maior meio de prevenção aí também de doenças ocupacionais, principalmente acidentes de trabalho, é o uso correto dos EPIs, tá? Então a empresa ela precisa, tá, disponibilizar os EPIs para cada funcionário utilizar, né? Então, no período que nós estamos vivendo agora, quem trabalha em indústria, né, o que é obrigado a utilizar? Máscara, luvas. Então, a empresa deve fornecer para o trabalhador. Caso a empresa não forneça, o trabalhador ele pode se queixar, se recusar a trabalhar. E, infelizmente, isso não acontece, né? Por medo de perder o emprego, muitas vezes isso acaba não acontecendo. Ou, visando também o lado da empresa, se a empresa tem um EPI, né, disponibiliza para o funcionário e ele não utiliza, ele pode ser multado. Ou de repente acontece um acidente, né? Ele não será indenizado pela empresa, porque tinha EPI, a empresa disponibilizou e ele optou por não usar, tá? Então, além dos danos, né, no corpo, o que pode acontecer? Esses danos financeiros, né, de não receber a indenização, né, e ainda perder o emprego, possivelmente por invalidez, né? Então, o ambiente de trabalho, além desses aspectos que eu comentei, tem que ser bem ventilado. Tem lugares que não tem como ter ventilação, tá, pessoal? Dependendo do setor, infelizmente. Então, a carga horária tem que ser mais reduzida aí desse funcionário, né? Se ele ficar exposto muito tempo a lugares ruidosos, trabalham com muita máquina, muito ruído, muito calor, muita pressão, então a carga horária tem que ser mais reduzida aí e dividir os turnos, tá? Por questão, né, de segurança em situações de emergência, deve haver um alarme, um treinamento de evacuação, né, para onde esses funcionários devem sair, quais as saídas de emergência que devem ser amplas, tá? Devem ser sinalizadas para ser de fácil acesso. Com relação aos sanitários, tá? A indicação é que eles fiquem bem próximos ao ambiente de trabalho. Então, se são vários setores, várias salas, o ideal é ter um sanitário ali próximo ao setor, tá? Numa emergência, de repente, o funcionário precise muito utilizar o banheiro, né? Tanto para evacuar, para urinar, ou se estiver nauseado, passando mal, precisar, né, utilizar o sanitário, lavar o rosto, lavar a mão. Então tem que estar bem próximo do local de trabalho, tá? No local de trabalho é necessário pelo menos um banheiro a cada 30 funcionários, tá? Então a cada 30, um banheiro. E é indicado também ter essa divisão do banheiro feminino e masculino, tá? Porque às vezes as mulheres acabam utilizando o chuveiro, né, trocando de roupa. Então, normalmente, é muito usual ter um vestiário feminino, um vestiário masculino, né? Lá já tem os armários de cada funcionário para poder guardar roupas, EPIs, né, pertences pessoais. E já tem o chuveiro, o banheiro, tudo para eles utilizarem, cada um, né, na sua classificação, masculino e feminino. Com relação ao refeitório, então é obrigatório, se a empresa tiver 30 funcionários para cima, é obrigado a ter um refeitório, tá? Ou se não tiver espaço, né, para fazer um refeitório, não tiver um espaço ou condições para manter o refeitório, precisa proporcionar um local, nem que seja fora da empresa, tá? Onde os funcionários consigam se alimentar com qualidade, tendo mesa, cadeira, tá? Lavabo,
Eu trabalhei numa empresa que não tinha um refeitório, não tinha espaço, não tinha estrutura e tinha um restaurante na frente da empresa. Então eles fecharam, né, com esse restaurante para que os funcionários pudessem almoçar lá, tá? Então foi um meio que eles viabilizaram para poder manter aí na lei corretamente, tá? A proteção contra vetores, né, contra insetos, roedores, deve ser rigorosa, tá? Feita dedetização do ambiente, ter telas de proteção, tá? Para a segurança do funcionário. Outra coisa importante, né, na questão empresas que têm mulheres que trabalham na idade fértil, ou seja, mulheres que podem ser mães ou são mães e estejam amamentando, tá? Então a empresa tem que ter um local que a mãe possa amamentar dentro da empresa por 1 hora, né? Hoje em dia, na licença maternidade já está incluso, né? Mais 15 dias de aleitamento. Então, esses 15 dias a mãe pode optar por entrar no trabalho mais tarde, ou sair mais cedo, ou em algum período para poder amamentar o bebê, tá? Ou optar por ficar em casa também aí esses 15 dias. Aí depende da empresa, tá? Normalmente a licença maternidade varia entre 3 a 4 meses, algumas empresas dão 6 meses, né? Falando aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, isso tá dentro da lei, mas varia de empresa para empresa, tá? Outro fator importante, se a empresa for muito grande, ter atendimento médico, ou seja, a enfermagem do trabalho, tá? Um médico do trabalho e enfermagem do trabalho. Para quê? Para realizar os exames periódicos dos funcionários, tá? São exames mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, para qualquer tipo de acidente que aconteça, tá? Ou o funcionário passou mal, ou sofreu algum acidente, amputação, né, esmagamento, deve ter um médico, tá? Técnico de enfermagem, auxiliar, o médico do trabalho, técnico do trabalho e enfermeiro do trabalho, tá? É um conjunto aí. Nos casos que não são tão graves, dentro do ambulatório o médico consegue resolver, o enfermeiro consegue resolver, tá? Em casos muito graves, é feito o primeiro atendimento lá e encaminhado para um hospital, um pronto atendimento, tá? Então é importante também ou ter uma ambulância local com o motorista, ou eles terem um contato, tá? Já combinado, terceirizado, de uma ambulância que vá buscar o funcionário no caso de uma emergência. Então, isso é importante também, tá? E essa assistência médica dentro da empresa, ela abrange outras situações, tá? Então, é necessário um convênio médico ou SUS ou particular. Então, se, por exemplo, a empresa fornecer para o funcionário, né, um convênio, vamos supor, num hospital X, se esse funcionário precisar de atendimento dentro da empresa, né, ele vai para esse hospital. Ou se a empresa não fornece nenhum tipo de convênio, ela deve encaminhar esse funcionário para o SUS, tá? É responsabilidade da empresa se o funcionário passar mal lá dentro. Não pode liberar, dispensar sem dar o atendimento, tá? Então, o paciente passou mal lá dentro, o funcionário passou mal lá dentro, tá? A empresa vai fazer o primeiro atendimento no ambulatório e vai encaminhar esse funcionário ou no SUS ou no convênio, tá? Porque de repente libera, ele passa mal, cai na rua, é atropelado, né? Acaba morrendo lá. Então, é responsabilidade da empresa até acompanhar esse paciente, né? Ficar o médico, o enfermeiro, um técnico responsável da empresa acompanhando lá esse funcionário no hospital, no pronto atendimento, até o momento da alta dele, tá? Ou se for motivo de internação, até um familiar chegar para poder acompanhar. Tudo bem, pessoal? Infelizmente, existem alguns tipos de acidente que não tem como fazer, tá, pessoal? Então, assim, acidentes muito graves, de esmagamento, amputação, né, choques elétricos, às vezes não sobra nem nada, né, falando fisicamente do corpo do funcionário.
Então ele é queimado, eletrocutado, né? Ou prensado, esmagado, dependendo da máquina que ele estiver manuseando, não dá nem para ter acesso ao corpo desse paciente. Aí já é um pouco mais complicado. Aí a empresa vai ter que indenizar a família desse paciente, prestar todo o atendimento, fazer uma notificação, tá? Então, assim, às vezes existem máquinas, né, que começam, elas terminam subterrâneas, então, assim, e muito estreita. Então, se porventura o funcionário cair lá dentro e sofrer um esmagamento, tipo de acidente, não dá para tirar, né? E normalmente não dá para tirar, não é que vai largar essa pessoa viva lá dentro. Normalmente nesses lugares que não tem o que fazer, a pessoa já está morta, tá? Devido ao esmagamento, devido à amputação, tudo bem, pessoal? E existe esse tipo de coisa, só para cientizar vocês aí, tá? E em outros casos também, né? Então, se for um corte de repente, né? Um corte na mão, no braço, na perna, é realizado atendimento não ambulatório, enfaixamento, tá? O médico vai avaliar, pode ser que ele faça sutura se for necessário. Então, existe uma capacitação para atender esse funcionário dentro da empresa. Outras empresas, tá? Elas preferem não ter esse ambulatório para fazer atendimento lá, e sim encaminhar. Então, esse funcionário, né, que é o funcionário da saúde do trabalho, ele vai basicamente encaminhar e acompanhar esse paciente até uma unidade de pronto-socorro, tá? Mas os primeiros cuidados, como verificação dos sinais vitais, tá? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, teste de glicemia capilar, tá? Tudo isso, exame clínico, médico, anamnese, tudo isso deve ser feito lá no ambulatório, tá? Porque de repente dá para prevenir uma situação pior para esse funcionário, né? Então, esse primeiro atendimento faz no ambulatório. Só lembrando, pessoal, que esse profissional da saúde, tá? Seja médico, técnico de enfermagem ou enfermeiro, ele tem que ser especializado, tá? Em enfermagem do trabalho, tá? Não pode não ter a especialidade, tudo bem? Então, um atendimento voltado para indústrias, tá? É um outro sistema de atendimento diferente do hospital aí, então exige uma capacitação, ok? Pessoal, da parte de saneamento do trabalho é isso, tá? Basicamente, qualquer dúvida vocês vão me falando, vão tirando as dúvidas, tá? Nós ficamos por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos entrar em saneamento de zoonoses, tá? Quem quiser dar uma estudada antes, então a gente vai falar um pouquinho mais de doenças, tá? É bem bacana, como vocês já me pediram aí numa outra aula, então agora nós vamos chegar nas zoonoses, tá? Muito obrigada, gratidão, me falem se tiver dúvida, tá bom? Ótima semana para vocês, até a próxima aula, que eu acho que é na sexta-feira. Um abraço, pessoal!